E aí pessoal, olha a gente aqui de novo, dessa vez complementando o nosso projeto Revisa Tudo Enem 2016 do canal Exatas com o professor Ivonilson. Eu tinha preparado e pensado em já começar outros assuntos, mas como semana passada a gente viu a questão da introdução ali de potenciação, teve uma explicação e a resolução de algumas questões, eu decidi iniciar essa semana com um vídeo de resolução de questões de potenciação, mas questões do Enem. Então hoje a gente vai só resolver questões do Enem. Eu separei 3 questões do Enem de anos anteriores para a gente partir para a resolução. Primeira questão já está aqui, é do Enem de 2010. Eu vou deixar aí o enunciado para vocês darem uma olhada, pausem, tentem resolver e aí a gente volta para mandar brasa. A questão nos disse o seguinte, que 10 litros de óleo, eles contaminam 10 milhões de litros d'água. Só que aí já deu o 10 milhões na forma de potência, né? Então nós temos 10 na sétima. Quem assistiu a nossa primeira aula do canal vai lembrar de como trabalhar com essas potências de base 10. Se você não assistiu a nossa aula desse canal, eu vou deixar aqui um link para você já clicar e já ir direto para ela. Eu sugiro que você pause, vá lá assistir a aula de potenciação parte 1, depois você volta e aí tenta aplicar o que viu lá nas resoluções. Lá tem uma parte na aula que é só falando de potências de base 10, e geralmente quando o Enem ele cobra potenciação separado, só a potenciação, geralmente é essa potência aí que eles utilizam. Então é o seguinte, como eu falei, 10 milhões de litros, aliás 10 litros de óleo contaminam 10 milhões de litros d'água. Então, aí depois ele diz que 1000 litros de óleo contaminariam quantos litros d'água? 1000 litros de óleo contaminariam quantos litros d'água? Se vocês perceberem nessa questão aí, do jeito que eu armei, traz e dá a impressão da regra de 3. E realmente dá pra gente trabalhar com ela. Só que pra gente trabalhar com ela, se você for observar, ó, esse 10 aqui, ele é 10 elevado a 1. Então ele já está em forma de potência. Esse 10 aqui, ele já está em forma de potência, que foi o enunciado que nos deu. E depois o enunciado nos deu um valor que não está em potência de base 10. Mas é muito simples da gente transformar ele em potência de base 10. Simples. 1000, quem viu a aula lá sabe que 1000 é 10 ao cubo, ou a terceira potência. Se vocês forem resolver pelo modo da regra de 3, tem que ficar atento àquele detalhezinho da regra de 3, né? Tem que descobrir se a regra de 3 é direta ou inversamente proporcional. Com 10 litros, eu contamino 10 milhões de litros d'água. Com 1000 litros, que é mais, eu vou contaminar mais ou menos litros d'água? 10 litros contaminam 10 milhões. 1000 litros vão contaminar muito mais que 10 milhões. Claro, se eu aumentei a quantidade de óleo que eu derramo, eu vou aumentar a quantidade de água que eu contamino. Então isso aí é diretamente proporcional, não faz alteração nenhuma. Aí vocês vão simplesmente fazer o seguinte, ó, 10 vezes x vai dar 10x igual 10 ao cubo vezes 10 a sétima, 10 a décima potência, não é isso? Então vai ficar assim, ó, x é igual 10 a décima potência, 7 mais 3, por quê? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. E o 10 passa para cá. Divisão de potência de mesma base, repito a base, subtraio os expoentes. 10 menos 1, 9. A resposta é essa daí, ó. 10 elevado à nona potência. Vou botar aqui, ó, vou apagar e vou colocar o outro jeito da gente resolver. Bom, no outro jeito da gente resolver essa situação, era muito simples. Você montaria isso aqui, só que você ia raciocinar da seguinte forma, ó. Observe. De 10 litros de óleo para 1000 litros de óleo, foi aumentado quanto? 10 para 1000 é um aumento de quanto? Se você for observar, de 10 para 1000 a gente tem um aumento de 100 vezes. Mas como assim? É simples, ó. Multiplique 100 vezes 10, você vai perceber que vai dar 1000. Então observe, ó. De 10 para 1000 a gente teve um aumento de 100 vezes. Só que 100 em potência, o que é?
100 em potência é 10 ao quadrado. Eles não são diretamente proporcionais? Se esse aqui sofreu um aumento de 100 vezes, esse aqui também tem que sofrer um aumento de 100 vezes. Se o 10 foi multiplicado por 100, que é 10 ao quadrado, o 10 na sétima também vai ser multiplicado por 100, que é 10 ao quadrado. Então era só você fazer isso aqui, ó. 10 na sétima vezes 10 ao quadrado, que é o 100, que tem que aumentar. Quanto é isso aqui? Repete a base, soma os expoentes. Ó. Então não se prendam a uma forma de resolução, se prendam a entender e a aprender a caminhar pelo conteúdo. Como eu já falei em outras aulas aqui, o Enem ele cobra competência. Então ele não quer só que você saiba aplicar métodos e fórmulas. Ele quer ver se você sabe raciocinar e andar pelo conteúdo. Vamos para a próxima questão de potenciação. Pronto, questão do Enem de 2009, para a gente resolver. Num depósito de uma biblioteca, há caixas contendo folhas de papel de 0,1 milímetros de espessura. E em cada caixa delas estão anotados 10 títulos de livros diferentes. Essas folhas foram empilhadas, formando uma torre vertical de 1 metro de altura. Qual a representação em potência de 10? Correspondente à quantidade de títulos de livros registrados nesse empilhamento. Ele disse que é o seguinte, que cada folha mede 0,1 milímetro de espessura. Outra informação que nos foi dada é que foi formada uma torre de 1 metro de altura. Só que a gente tem que lembrar, ó, que 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros. Então é com essa informação que a gente vai trabalhar. Primeira coisa que a gente tem que descobrir, quantas folhas de papel vai ter nessa pilha de 1 metro? É importante a gente descobrir isso, porque ó, são 10 títulos de livros em cada folha. Então a gente tem que descobrir quantas folhas tem nessa pilha de 1 metro. Né? Se 1 metro é 1000 milímetros e cada folha mede 0,1, vai ser 1000 dividido por 0,1. 1000 dividido por 0,1, tira a vírgula e acrescenta um zero. 10.000 dividido por 1 é 10.000. 1000 milímetros, cada folha tendo 0,1 milímetro, numa pilha de 1 metro terão 10.000 folhas. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que o problema ele quer o seguinte, qual a representação em potência de 10 correspondente à quantidade de títulos de livros registrados no empilhamento? A gente já sabe que em cada folha existem 10 títulos. Então agora ficou fácil. Bom, se eu tenho 10 títulos em cada folha e eu tenho 10.000 folhas, 10.000 vezes 10, a gente não precisa nem fazer essa conta, né? Repete 1 e junta todos os zeros. Então a gente vai ter 4 e 1, 5. 1. A resposta é essa daqui, pessoal. 100.000 títulos de livro. Mas o problema nos pediu a resposta em potência de base 10. Aí, de novo, vou botar o link para aparecer novamente da aula, para vocês irem lá, quem não viu ainda. 100.000 em potência de base 10, lembra o que, é que a gente faz? A gente coloca 10 e conta os zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Anotem aí a resolução, certo? E vamos para a última questão da nossa aula de hoje. Última questão aí questão agora do Enem de 2003, uma questão um pouco longa, um enunciado um pouquinho grande, então vai ser necessário que eu leia para que a gente possa entender o que o problema está pedindo. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram o processo de devastação sofrido pela região amazônica entre agosto de 99 e agosto de 2000. Analisando fotos de satélites, os especialistas concluíram que, nesse período, sumiu do mapa um total de 20.000 quilômetros quadrados de floresta. Um órgão de imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: o assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada 8 segundos. Considerando que
um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 na sexta potência de segundos, ou seja, 32 milhões de segundos, e que a medida da área oficial de um campo de futebol é de aproximadamente 10 na menos 2 km quadrados, ou seja, 1/100º de quilômetro quadrado, 100 metros quadrados. As informações nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica a destruição de uma área de... Primeiro aqui, a gente vai fazer a resolução matemática para depois a gente fazer a interpretação da questão. A questão nos deu um dado. No período de um ano, que foi de agosto de 99 a agosto de 2000, foi observado uma devastação de 20 mil quilômetros quadrados na floresta. Em um ano, observou-se uma devastação de 20 mil quilômetros quadrados. Lembrando que essas primeiras informações que a gente está observando as informações dadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em seguida, um órgão de imprensa dá também um parecer sobre o assunto. Então, o que nós vamos fazer é a comparação entre essas duas informações que foram dadas. O órgão de imprensa, ele noticiou que a devastação está num ritmo de um campo de futebol a cada 8 segundos. Primeiras informações que a gente tem aí. Um ano, 20 mil quilômetros quadrados de devastação, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Outra informação que foi dada é que um campo de futebol mede 10 na menos 2 quilômetros quadrados. 1/100º de quilômetro quadrado, né? Então vamos botar aqui, ó. Outra informação que nos foi dada aí. Isso aí, aqui é o do Instituto. Mas o site ou o jornal, ou seja o que for da imprensa lá, noticiou que a cada 8 segundos são destruídos uma área equivalente a de um campo de futebol. Para a gente saber se poder fazer essa comparação, a gente tem que fazer o cálculo da seguinte forma. Ó. O site de notícia diz o seguinte, que a cada 8 segundos é destruído uma área do tamanho de um campo de futebol. Seguindo esses dados aqui, em um ano, quanto é que vai ter sido destruído? Se a gente for levar em conta as informações do site, não do Instituto. Aí você diz assim, oh, mas aqui é segundos, como é que eu vou trabalhar com ano? Se você observar, foi dito aí, ó, considerando que um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 na sexta, não é isso? Se a cada 8 segundos são devastados 10 na menos 2 km quadrados, em um ano, que é 32 vezes 10 na sexta, qual é o tamanho da área que vai ser devastada? Aí a boa e velha regra de 3. Pela lógica, isso aí é uma regra de 3 direta. Então vamos lá, ó. 8 vezes x é igual a 32 vezes 10 na sexta, vezes 10 na menos 2. Repete o x. O 32, ele vai continuar normal. Para ele resolver, teria que ter outro número aqui na frente desse 10. Não tem. Mas esses dois 10 aqui, ó, eles são potências de mesma base. Potências de mesma base, repete a base na multiplicação e soma os expoentes. Mas só que eu tenho um número positivo e um número negativo. Então eu vou subtrair mesmo. 6 menos 2, 4. Tudo isso aqui, olha o 8 dividido por 8. Isso aqui vai nos dar x igual, corta aqui, ó, 32 por 8 dá 4 vezes 10 na quarta. Quanto é que vai dar isso aqui? 4 vezes 10 na quarta. Isso aqui a gente já sabe que dá 4. 10 na quarta é 1 e 4 zeros. 10 mil. Então eu tenho que o meu x é igual a 40 mil quilômetros quadrados. Depois que a gente encontrar esse valor de 40 mil quilômetros quadrados, agora chegou a hora da gente interpretar a questão para a gente resolver. As informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica em uma destruição de 10 mil quilômetros quadrados, e a comparação dá a ideia de que a devastação não é tão grave. Primeiro a gente já sabe que o valor que deu não foi 10 mil. Então a gente já pode eliminar de cara aí, ó, a letra A, a letra B e a letra C. Porque a gente sabe que se for fazer o cálculo pelos dados que o site deu, serão 40 mil quilômetros quadrados. Então nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C nos serve. Então só nos restou aí a letra D ou a letra E. A letra D diz assim, ó, 40 mil quilômetros quadrados, e o autor da notícia exagerou na comparação, dando uma falsa impressão de gravidade a um fenômeno natural. Cuidado, hein?
tudo aqui nessa letra D, nesse enunciado da letra D, está correto. Exceto quando ele diz o seguinte, ó, dando uma falsa impressão de gravidade é um fenômeno natural. E devastação, desmatamento não é fenômeno natural. É uma ação causada pelo homem. Então não é fenômeno natural. Logo, a gente já sabe que a nossa resposta é a letra E, porque diz assim, ó, 40 mil quilômetros quadrados, e ao chamar a atenção para um fato realmente grave, é realmente grave o desmatamento, o autor da notícia exagerou na comparação. Então ele exagerou, porque os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, baseados em fotos de satélite, uma coisa mais precisa, disse 20 mil quilômetros quadrados, e ele, pelos cálculos das informações que ele deu, estava dando um desmatamento de 40 mil quilômetros quadrados ao ano. 40 mil quilômetros é o resultado, chamou a atenção para um fato realmente grave, mas o autor da notícia exagerou. Então a resolução dessa questão é a nossa letra E. Pronto, pessoal, foi essa a nossa aula de hoje. Como eu disse, um complemento da nossa aula de potenciação da semana passada. Uma visão da potenciação vista dentro do que o Enem cobra, quando ela cobra a potenciação de forma isolada. E esperem as próximas aulas, essa semana ainda. Eu acho que ainda vai ter mais umas 2 aulas, pelo menos. E já vamos entrar em razão, proporção. Esses assuntos menores primeiros para a gente poder fazer um aparado geral. E aí sim, em seguida a gente continua se aprofundar. Quero dizer a vocês, desde já, que se inscrevam no canal, para que o canal continue crescendo. Se você está assistindo pela primeira vez, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar mais pessoas que você conheça que também estejam se preparando para o Enem. Importante também, deixe o seu joinha, avalie o vídeo, porque isso é muito importante. É uma ajuda que vocês podem me dar em retribuição, a ajuda que eu estou procurando dar a vocês com essas aulas é a sua inscrição, seu joinha, seu compartilhamento. Pessoal, foi um prazer ter passado aqui esses minutos com vocês, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Todos vocês um forte abraço, fui!